Olá, pessoal! Bom dia! Bom dia para mais uma das nossas aulas de segunda. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula. Uma excelente semana para todos nós, mais uma semana aí começando. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou colocar aqui o tema da nossa aula de hoje. Bom dia, bom dia. Vai me dando aí um bom dia para a gente começar bem feliz. Vai colocando aí seu foguetinho de família já autonomia, né? Quem nos acompanha aqui, vai colocando seu foguetinho aí. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Mais uma semana começando, né? Muito bom. Mais uma semana de trabalho, mais uma semana de estimulação, mais uma semana de conhecimentos. Então, isso é muito bom. Segunda-feira tem que ser um dia bem animado, né? Bom dia para todos. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Diego. Bom dia, Fátima. Bom dia, Maísa. Bom dia, Carmen Júlia. Ó, o Diego já tá no foguetinho, gente. Coloca foguetinho aí pra mim. Coloca aí pra gente começar, ó, lá em cima, com muita animação para nossa aula de segunda, que hoje o tema é muito bom também. Hoje a nossa aula 27. Vou a partir de agora até colocar sempre aqui qual é a nossa aula, para a gente ir vendo que toda semana tem conteúdo, toda semana tem estudo, toda semana tem aprendizado e tem muito conteúdo lá no YouTube, né, no nosso canal. Tem lives que eu fiz antes com convidados e tudo, mas as nossas aulas de segunda eu inclusive coloco lá. E hoje é a nossa aula 27, é muito bom, né? Muito bom, conteúdo aí muito bom. Diego, feliz Dia dos Pais, ontem foi Dia dos Pais, feliz Dia dos Pais aí para todos os papais, porque a presença do pai é muito importante no resultado das nossas estimulações. A gente tem a sorte, né, lá na autonomia, de termos pais muito presentes e participativos, e a gente vê completamente a diferença nessa estimulação. Então, parabéns para todos os papais aí. Vamos começar nossa aula de hoje? Vamos? Hoje a nossa aula não vai ser muito longa, eu vou falar sobre enriquecimento do ambiente de estimulação, vou trazer o conteúdo, o que é, né, o conceito de enriquecimento, vou dar vários exemplos aqui do que vocês fazerem em casa e vou tirando dúvidas. Então, as dúvidas que vocês tiverem podem mandar ou aqui nos comentários ou tem um ponto de interrogação aqui, vocês podem mandar pelo ponto de interrogação, tá bom? A gente vai começando. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, especialista em educação especial, especialista em análise do comportamento aplicado e sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro. Todas as segundas-feiras, às 9 horas, eu estou aqui trazendo conteúdo, trazendo conceitos importantes, né, para as famílias aprenderem, muita prática da estimulação. Esse é o meu propósito, esse é o meu foco aqui nas aulas de segunda. Então não percam, quem ainda não está no nosso grupo Lembrete, entra no link do nosso Instagram, né, vai no Autonomia Instituto no Instagram, entra no link, vai para o nosso grupo, né? Tem um grupo lá do WhatsApp, que é só um grupo lembrete em que eu lembro vocês das nossas aulas, e não perca o nosso conteúdo aqui, porque eu vou aceitando sempre sugestões de vocês, mas a ideia é trazer, né, uma lógica desse conteúdo para que vocês possam fazer estimulação em casa das crianças também, tá? Hoje nós vamos falar sobre enriquecimento do ambiente. E vocês vão entender que o enriquecimento do ambiente tem toda a lógica quando a gente fala de estimulação, né? E
O que é esse enriquecimento do ambiente? O enriquecimento do ambiente nada mais é do que você ter um cronograma de estimulação, você ter momentos de estimulação direcionada com a criança em casa, diariamente, várias vezes ao dia. Tá? Esse enriquecimento do ambiente, ele faz parte de todo um processo, de todo um programa de estimulação da criança. Então, quando a gente recebe uma criança com atraso no desenvolvimento, seja transtorno do espectro autista, seja síndrome de Down, né, trissomia 21, seja déficit de atenção e hiperatividade, seja algum outro tipo de atraso no desenvolvimento, alguma outra síndrome, o enriquecimento do ambiente ele é muito importante, porque ele faz parte de um programa maior, um plano de intervenção dessa criança, tá? Então, normalmente o plano de intervenção, ele passa pelo neuropediatra, né? Que é o médico que recebe lá o paciente no primeiro momento, o neuropediatra ou psiquiatra infantil, e ele faz o encaminhamento, ele orienta a família, e ele normalmente encaminha para as terapias especializadas, né? Aí a gente recebe esse paciente, a gente faz uma avaliação com base em protocolos, e aí a gente explica para a família em que nível de desenvolvimento, dos marcos do desenvolvimento que aquela criança está. E aí, através dessa avaliação inicial, né, dessa linha de base, a gente monta um plano de intervenção para essa criança. E esse plano de intervenção, ele inclui tanto as intervenções com as terapias especializadas em análise do comportamento aplicado. Então, no nosso caso, todas as terapias têm, né, essa base de análise do comportamento aplicado. Também a estimulação em casa, com a família, então um treinamento de pais, esse momento de mostrar para os pais entrarem nas terapias, a gente mostrar para o pai, para a mãe como que realmente é feito, como que a gente faz a estimulação, como que a gente tira a criança daquela zona de conforto, como que a gente exige um pouquinho mais dela, mas respeitando a zona de conforto dela, a zona de conforto social dela, mas nunca a zona de conforto do comportamento, né? A gente sempre tem que pedir um pouquinho mais dentro do possível que ela consiga, e também a estimulação na escola. Então, é importante que a escola trabalhe junto com a gente, né, com as terapias especializadas, para que a gente tenha um direcionamento real, para que a gente tenha uma adaptação curricular adequada, né? O que realmente a criança precisa de adaptação, que nem sempre ela precisa de muitas coisas. Tem criança que precisa de mais, tem crianças que precisam de menos. Que tipo de adaptação essa criança precisa? Em que disciplina? Em que professores? Quais as matérias? Então, assim, o plano de ação de intervenção da criança, ele é algo maior, que tem várias pessoas envolvidas, né? E quando a gente fala de enriquecimento do ambiente, a gente está falando especificamente do ambiente de casa, do ambiente doméstico. Então, é um momento em que a família larga tudo que ela está fazendo, larga celular, larga televisão, larga comida que tem que fazer, casa que tem para arrumar, e ela faz uma estimulação daquela criança baseado nas metas terapêuticas que nós estamos trabalhando, tá? Normalmente esse enriquecimento do ambiente, ele foca nos sentidos também. Então, a gente busca estimulação do olfato, do paladar, da visão, do tato, da parte auditiva. Então, a gente foca nesses estímulos sensoriais mais básicos, né? Aqueles básicos mesmo do dia a dia. E a gente faz momentos de estimulação. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um curso que chama Programa de Estimulação em Casa. Normalmente eu abro vagas para esse curso 2 vezes ao ano.
E aí, dentro desse curso, a gente monta um calendário de estimulação. A gente tem várias aulas teóricas e dentro desse curso a gente monta um calendário de estimulação. Esse calendário, eu ensino vocês a montarem esse momento do enriquecimento do ambiente, que são mais ou menos de 30 a 40 minutos, várias horas por dia. Então, se você consegue, por exemplo, fazer 30 minutos de estimulação pela manhã, 30 minutos pela tarde, 30 minutos pela noite, você já tem 3 momentos de estimulação direcionada para esse enriquecimento do ambiente, tá? E aí eu quero voltar um pouquinho para vocês entenderem por que começou-se a pesquisar sobre enriquecimento do ambiente. Mais ou menos por volta de 1970, 1980, lá na Romênia, eles começaram, os estudiosos do país começaram a pesquisar de que crianças que viviam em orfanato e que tinham pouca estimulação, eram pouco estimuladas, tinham poucos brinquedos, atividades. E quando eu falo de brinquedo, não são coisas caras, não. Eu já dei aulas aqui, quem perdeu nossas aulas, de material com sucata, de estimulação com jogos, de estimulação com livros, de estimulação com massa de modelar, lá no YouTube tem um monte de vídeos sobre isso no canal, do Autonomia Instituto. Então, quando eu falo de brinquedo, não são brinquedos caros, mas são materiais que você consegue estimular. Então, lá na Romênia, eles pesquisaram e viram que crianças que estavam em orfanatos, em situação de internação em orfanato, tinham menos estimulação do ambiente e desenvolviam alguns sintomas muito parecidos com crianças com autismo. Então, elas tinham baixa socialização, dificuldades, nessa troca com o outro, nessa atenção compartilhada, dificuldades cognitivas, tinham muitos movimentos e interesses repetitivos, então faziam sempre as mesmas coisas das mesmas maneiras. Então, assim, elas, lógico, não fecharam o diagnóstico de autismo. A gente sabe que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a criança nasce com autismo, ela não adquire autismo na vida dela, ela nasce, mas foi percebido nesse estudo que algumas crianças desenvolviam sintomas muito parecidos com crianças que estavam dentro do transtorno do espectro autista. E aí foram percebendo que quando eles começaram a enriquecer esse ambiente de estimulações direcionadas, de momentos de estimulação, de música, de artes, de pintura, de coisas para amassar com a mão, colocaram as crianças na cozinha, começaram a fazer atividades com essas crianças, elas começaram a desenvolver um potencial maior. Então tem vários estudos hoje mostrando que a criança que tem uma estimulação em casa também, não só na clínica, não só lá no consultório do terapeuta, mas que tem essa estimulação em casa também, participando dos momentos da família. Então, a família está na cozinha fazendo almoço, coloca essa criança lá também para poder olhar, para poder nomear as coisas que estão acontecendo, para poder amassar, bater um bolo, E aí você coloca a criança com música, com vários instrumentos, com instrumentos mais altos, mais baixos, que tem um tom mais agudo, mais grave. Ela vai aprimorando os sentidos dela. E com isso, o nível de desenvolvimento dela social, cognitivo, de comunicação, de linguagem e até motor melhora muito. Então, a gente precisa organizar momentos específicos de estimulação em casa. Não é aquela coisa do dia a dia de brincar, eu tô brincando com meu filho, aí tá brincando aqui, aí vem uma mensagem do celular, eu vou, respondo, eu tenho que correr para ver que tem uma comida no fogão. Não, são momentos específicos que você vai largar tudo e vai fazer ele 30 minutos de atividades. Então, façam atividades, eu sempre oriento que esse momento de enriquecimento do ambiente, ele seja feito
de 30 a 40 minutos, blocos de estimulação, e que essa estimulação ela passe pelos sentidos. Então você pode fazer atividades de rotina sensório-social, você pode fazer atividades de circuito psicomotores, e que a criança tem que passar embaixo, em cima, pular, passar por cima da corda. Então assim, tem muita atividade psicomotora que você pode incluir. Você pode fazer atividades de input auditivo, então com música, com imitação, então você cantando, fazendo movimentos e essa criança te imitando. Momentos com essa criança que ela vai usar os sentidos, então fazer caixas sensoriais, com grãos, então você pode fazer com arroz colorido, tem vídeo sobre como colorir arroz, sagu, né, todos esses materiais, com feijão, coloca feijão preto, feijão branco e faz também esses tons, com canjica, com milho, com gelatina, com aquelas bolinhas de gel. Então assim, fazer atividades sensoriais, momentos de... se é uma criança que tem uma busca sensorial e que não tem um equilíbrio sensorial tão grande, fazer até banhos mesmo. Então você pode colocar essa criança numa bacia em que ela fique sentada, brincando, e você passar coisas no corpo dela, né, de acordo com a textura que ela precisa. Então se ela é hiporresponsiva, estimulação que tenha uma pressão maior nesse corpo dessa criança. Se ela é hiperresponsiva, estimulação que vai acalmar, que vai diminuir um pouco esse nível de alerta de aceleração dessa criança. Então tudo isso é muito importante, você entender o seu filho, entender que nível de desenvolvimento que ele está, converse com os terapeutas, pesquise, procure, faça cursos direcionados, né? Igual a gente dá no segundo semestre aqui, no segundo semestre não, que nós já estamos no segundo semestre, mas nos próximos meses eu vou abrir vagas para o programa de estimulação em casa. Fique atento, que lá dentro do curso a gente passa por esse passo a passo, eu monto esse calendário com vocês, né? E aí a gente consegue ampliar essa estimulação da criança. Por quê? Porque ela começa a ter momentos específicos desse enriquecimento do ambiente, dessa estimulação. Deixa eu ver aqui que alguém colocou. A psicóloga Kátia Lopes. A dinâmica familiar é muito importante na evolução do seu desenvolvimento. Completamente, Kátia. A família, ela tem que estar junto com essa intervenção, junto com os terapeutas. Não adianta você levar seu filho para a terapia, deixar ele lá, ele vai, faz a terapia, volta, aí a terapeuta só fala assim, foi muito bom. E aí você não tem orientação nenhuma. Bom dia, Aline, tudo bem, meu amor? Então, assim, precisa dessa orientação. Se você não consegue entrar em todas as sessões, até porque em todas as sessões realmente atrapalha um pouco a criança, porque ela rende menos, a gente vê isso no dia a dia, mas entre em algumas sessões, participe junto com a terapeuta, pergunte para a terapeuta, por que você está fazendo essa atividade? O que essa atividade desenvolve? Eu posso fazer então em casa dessa maneira? Às vezes tem atividade que a gente quer que a família faça, mas tem outras atividades que a gente não quer, por uma questão de privar a criança daquela estimulação em casa, né, daquele acesso ao reforçador que a gente está trabalhando, para que a gente tenha uma operação motivadora de maior magnitude e consiga ter o trabalho. Então é importante você ter a orientação da equipe que atende seu filho, né? O que você pode fazer? Pergunta, o que eu posso fazer para fazer mais as estimulações em casa? Aí a fono vai te mostrar, a terapeuta ocupacional vai te mostrar, a psicóloga vai te mostrar, a psicopedagoga vai te mostrar, a psicomotricista vai te mostrar, e você vai montando um calendário desses momentos de estimulação, desses blocos de enriquecimento do ambiente. Uma dica que eu dou para as famílias sempre é monte um calendário mesmo. Pegue um papel, coloca lá, dia 9 de agosto, manhã, quais são as atividades que eu vou fazer? Eu vou fazer atividade sensório-social, de rotina sensório-social.
Que atividades? Eu vou fazer pega-pega, depois eu vou fazer bolha de sabão. E o que eu vou estimular com essa atividade? Com a bolha de sabão eu vou estimular que ele faça contato visual para pedir mais brincadeira. Com o pega-pega eu vou estimular que ele entenda que quando eu encosto nele, ele que tem que me pegar. E quando ele encosta em mim, eu tenho que pegá-lo. Fazer essa alternância de turno numa brincadeira social. Então Anota no papel, porque isso facilita quando você for fazer na prática. Porque a gente senta ali e fala, e agora? O que eu vou brincar? Qual brinquedo que eu faço? E a gente também tem às vezes, uma família que não tem uma prática muito grande, ela pega um brinquedo e ela tende a brincar somente de uma única maneira com aquele brinquedo. E, na verdade, a gente tem que buscar uma variação desse brincar. Então, um brinquedo de encaixe, aquele que a gente coloca várias pecinhas em cima, você não precisa brincar só de encaixe. Você pode brincar de várias coisas com aquele brinquedo, ou você pode criar uma ordem daquele encaixe para que a sua criança imite por uma percepção visual. Ele olha, eu tô colocando a peça azul com 4 pininhos, então ela vai pegar e vai fazer também. Então, dependendo do nível de desenvolvimento da sua criança, você amplia isso. Quais estimulações de input auditivo, da parte auditiva que eu vou fazer? Eu vou pegar os instrumentos musicais e eu vou cantar tal e tal e tal música, e aí eu vou fazer a imitação também, ou seja, eu vou cantar fazendo gestos com essa criança e essa criança vai me imitar. Eu quero que ela me olhe, que ela perceba e que ela faça junto comigo. Então, através desses momentos, desses blocos de enriquecimento do ambiente, desses blocos de estimulação, vocês vão direcionar essa intervenção. Façam 30 minutos, 40 minutos. Bárbara, meu filho não fica 30 minutos fazendo atividade. Comece com 15, comece com 20, faça vários momentos durante o dia de 15 minutinhos de atividades prazerosas, de atividades engraçadas, de atividades interessantes. Traga uma caixa sensorial, coloque brinquedos dentro para que ele tenha que mexer. Com água, gente, brincadeira com água, as crianças amam. Então, comprem, por exemplo, corante e coloquem corante, na água e façam a pescaria na água, faça espuma. Então, assim, criança ama brincadeira com água e é um momento maravilhoso de você conseguir estimular. O importante é você saber o que você está trabalhando, o que você quer chegar naquela atividade, qual é o comportamento alvo que você quer estimular naquele momento daquela brincadeira e trazer essa motivação para sua criança. Às vezes a gente precisa insistir um pouquinho, às vezes a gente fala assim, meu filho não concentra em nada, não brinca com nada, ele só joga os brinquedos. Entre na brincadeira dele. Tem um vídeo lá no YouTube, no nosso canal, no Autonomia Instituto, que fala sobre como chamar a atenção da criança. É um vídeo que eu fiz baseado num livro, do modelo Denver, que a gente usa muito com as crianças. Por quê? Porque entrar na brincadeira dela, respeitando os momentos, a zona de conforto social, chamando atenção, chamando o palco dela, quais são os brinquedos que chamam atenção, entrando, não tirando o brinquedo da mão dela. E depois daquilo ali, o que você vai fazendo? Você vai fazendo variações. Quando ela entrar na sua, você vai fazendo pequenas variações, respeitando o momento dela. Então, essas atividades de enriquecimento do ambiente são obrigatórias. Se tivesse assim uma coisa, Bárbara, o que você fala com as suas famílias? Eu tenho frases clássicas, Se tiver paciente aí da autonomia aí, as mães vão identificar. Eu falo muito a estimulação 500 mil vezes ao dia. 500 mil vezes ao dia. O que é isso? Todas as vezes que você puder. Não deixe de fazer uma atividade. Tente fazer várias vezes ao dia, o máximo que você conseguir.
ok? Não perca oportunidade de estimulação. Essa é uma frase que eu falo muito para que as famílias fiquem atentas. Então, se você está no parquinho, aproveite o momento para estimular. Se você está dando banho na criança, aproveite o momento para estimular. Tá dando comida, aproveite o momento. Tá vendo um desenho, aproveite o momento. Tá mexendo nas plantas, aproveite o momento. Aproveite todos os momentos, as oportunidades para fazer estimulação do seu filho. Por quê? Porque são nesses momentos que a gente vai ampliando o desenvolvimento. Não é só no momento que ele está na terapia, não é só no momento que ele está dentro de um consultório, não é só no momento que está na escola, não é só no momento que está no neuro, entenderam? Precisa ser o tempo inteiro. Então, eu vou perguntar aqui, eu quero que vocês respondam com sinceridade. Coloca aqui para mim, quem hoje tem conseguido fazer algum momento de estimulação em casa com os filhos? Coloca aí para mim, sim, estou conseguindo, ou não, não estou conseguindo. Não é vergonha nenhuma também falar que não, né? O meu objetivo aqui é tentar facilitar, dar dicas que possam facilitar para que vocês consigam fazer essa estimulação realmente em casa, consigam manter esse calendário de estimulação, tá? Então eu quero que vocês respondam aqui para mim. Quem está conseguindo fazer esses momentos de intervenção em casa, no banho, na hora que vai para o parquinho, na hora que vai se arrumar para sair, na hora da comida? Coloca aqui sim para mim. Quem não está conseguindo, coloca não. Coloca porque eu vou dar algumas dicas aqui de atividades para vocês fazerem em casa também com as crianças, né? Algumas dicas simples para vocês fazerem. Quem que está conseguindo fazer estimulação com as crianças em casa, nos momentos que estão em casa? Ana Paula tá conseguindo. Isso aí, Ana Paula. Mãe de paciente nossa, então tem que fazer mesmo, que a gente incentiva muito, muito, muito. Nayara, sim, consigo, mas queria fazer mais. Mas, Nayara, esse sentimento é ótimo, sabe por quê? Quando a gente percebe que a gente tá fazendo, mas que a gente quer fazer mais, a gente tenta organizar momentos para fazer um pouquinho mais. Então, não pegue esse sentimento para culpa. Pegue esse sentimento como um incentivo para você conseguir fazer mais, tá bom? A Beatriz, sim, mas acredito que é muito pouco. Isso. A Daniele, eu não tenho filhos, mas dou aula para um aluno de 14 anos autista. Realizamos as atividades dos profissionais e da escola. Queria algumas dicas para poder ajudar mais. Ótimo, Daniele. A gente pode ajudar e muito. Primeiro passo é você entender qual o nível de desenvolvimento do seu aluno, do seu filho, do seu paciente. Então tem que ter uma avaliação, uma linha de base do que ele sabe fazer e do que são os próximos passos aí nessa estimulação, tá? A Sheila falando, não estou conseguindo, ele não demonstra muito interesse. Isso, Sheila. Sheila, depois assiste essa aula que eu falei lá no YouTube sobre como chamar a atenção da criança. E tem muito vídeo sobre estimulação, tá? Muito vídeo. Como estimular com massinha, com materiais sensoriais, com jogos, com brinquedos. Tem muito vídeo. Faz um Bárbara Flix lá no YouTube, porque tem muito vídeo com dicas lá, tá? Então, deixa eu explicar assim um pouquinho para vocês como fazer esse enriquecimento em casa. Vocês vão começar a anotar quais são as prioridades e as brincadeiras que seu filho gosta e vocês vão montar blocos de 30 a 40 minutos. A Kelly também tá falando que sim, mas acha muito pouco. Ótimo, vamos aumentar isso, gente. Meta da semana, tá? Fazer mais blocos de estimulação. Se vocês estão fazendo a meta é fazer 2 essa semana. A partir dessa semana, se estão fazendo 2, a meta é fazer 3. Aumentem pelo menos um bloco de estimulação. Aumentem pelo menos um, tá? E anotem, essa prática de anotar, de fazer uma programação, facilita muito. Sabe por quê? A nossa rotina,
Os homens que me perdoem, mas a nossa rotina de mulher é muito corrida, é muito pesada. A gente tem filho, a gente tem casa, a gente tem roupa, a gente tem trabalho, a gente tem milhões de coisas que a gente faz ao mesmo tempo. A nossa cabeça não para. Então, quando você pega um papel, né? Pega um papel, coloca lá a data de hoje. 30 minutos pela manhã, quais as atividades você vai fazer e o que você vai estimular com essa atividade, o que acontece? Quando você pega o papel, você já sabe o que você vai fazer. Você não precisa ficar pensando e criando na hora. Então, a minha sugestão é, façam a semana de intervenção. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu consigo fazer 2 blocos de estimulação. Eu consigo fazer 3. Então divida ali já, faça numa reguinha mesmo. E ali dentro daquele pedacinho, né, que você fizer, dentro do pedacinho, escreva qual atividade você faz e qual o objetivo que você quer alcançar. Então eu vou dar algumas sugestões aqui de atividades para vocês fazerem como enriquecimento do ambiente, nesses blocos de intervenção, de estimulação. Como eu falei no começo, o enriquecimento do ambiente, ele é muito voltado para os 5 sentidos, tá? Então, tato, paladar, olfato, audição e, qual que faltou? Visão. Então, os 5 sentidos. Tá bom? Então uma primeira sugestão que a gente tem lá no Autonomia com as fonos e que faz mau sucesso é vocês fazerem frascos com cheiros, né? Então você pega vários frasquinhos, sabe esses tubetes que a gente usa muito em festa infantil? Então, lá no nosso caso a gente fez nos tubetes. Então você pega o tubete, coloca um pouquinho de café, no outro um pouquinho de canela em pó, no outro um pouquinho de um perfume bem fraquinho, uma lavandazinha, no outro, e aí você vai colocando várias coisas assim que tem um cheirinho, que tem um cheiro mais forte, que tem um cheiro mais fraco, né? Pega alguma coisa, dilui bem, coloca com água, bem uma gotinha, para ficar aquele cheirinho bem fraquinho, para a criança ter que puxar mais para sentir. E faça a criança sentir aquilo ali, nomeie o que é, para ela sentir os vários cheiros, né, que a gente tem no nosso ambiente. Então já é uma atividade de enriquecimento. Imagens com cores vibrantes e linhas bem definidas. Então a gente tem algumas imagens que a gente imprime, né, faz umas placas em que a criança vê tem várias cores, tem quadradinhos, tem linhas retas, tem círculos e cada círculo de uma cor. Então faça atividades em que ele visualize coisas diferentes e que ele tenha que buscar. Então vamos supor uma placa assim, né, de um desenho com vários quadradinhos de várias cores diferentes. Então aí você pergunta, cadê o azul? E aí a criança tem que identificar. Cadê o vermelho? A criança vai identificar. Então trabalhar cores vibrantes, tons sobre tom, para a criança começar a diferenciar também. Então isso também é bem bacana da gente trabalhar. Luvas com texturas, então você pode fazer tapete sensorial, você pode fazer luva, então faz uma luvinha, por exemplo, de feltro, e aí ali você coloca vários materiais ou você compra. Vocês querem ver um local que vende umas coisas assim de textura muito boas pra gente fazer isso? São essas lojinhas de utilidades, né? Essas lojinhas de R$1,99, que eram R$1,99, hoje em dia não existe mais nada de R$1,99, mas essas lojinhas de utilidades. Então, às vezes tem tapetinhos, tem umas luvinhas hoje, até de bichos mesmo, da área de pet, alguns materiais que tem textura. Então, passe aquela textura pelo corpo da criança, faça massagens de pressão, faça uma textura, né, um pouco mais áspera, depois uma que tenha uns
uns finquinhos, né? Umas coisinhas assim que dê pra fincar um pouquinho, lógico, não é pra machucar, né, gente? É pra criança sentir. Outros que sejam uma esponjinha mais sedosa, né? Mais uma textura mais leve, pra criança perceber. Façam atividades de quente e frio. Então coloquem atividades com gelo. Você pode comprar uma forminha de gelo, colocar água e colocar corante nela, e aí você finca um palitinho de picolé. Na hora de tirar, fica, né, como se fosse um picolézinho, e aí ela vai pintar com aquele gelado, ela vai colocar a mão no gelado, ela vai colocar a mão em algo quente, não é de queimar, mas algo quente. A própria escova de cabelo, isso, muito bem. A própria escova de cabelo, né, que tem as cerdas e você vai passando um pente. Não é para arranhar a criança, gente. É para ela sentir aquela pressão, aquela textura que é diferente nas costas, nos pés. Tem uns massageadores também bem baratinhos que a gente compra nessas lojinhas de utilidades também mais baratas, que são os massageadores pequenininhos assim, que troca a base, né, aquela base da frente. Então você pode fazer no rosto da criança, você pode fazer na mão, aí você faz na mão e fala, a outra mão, então ensina a criança a dar a outra. Agora o pé, aí ela vai te dar o pé, então você já está ensinando ela a nomear partes do corpo, e aí você vai fazendo essa estimulação sensorial também. Banhos, então colocar a criança numa bacia, dar banho de pipoca, banho de grãos, então deixa eu beber água. Vai me dando dicas aqui também do que vocês fazem em casa pra gente ir trocando. Grãos que são menos ásperos, por exemplo, como feijão, e grãos que são mais ásperos, como uma canjica. Você pode ir fazendo, passando, deixando a criança pegar, tá? Massa de modelar, argila para poder passar no corpo da criança e ela mexer, caixas sensoriais com aquelas bolinhas de gel, com gelatina, com aquela tipo uma nevezinha, isso aí tá fazendo um maior sucesso lá no Autonomia agora, tipo uma nevezinha que a gente coloca. Então, assim, tem muita coisa pra gente fazer. Instrumentos musicais. Então, hoje é muito fácil comprar instrumento musical, né, infantil. E aí você coloca o instrumento musical, faz a criança bater no xilofone, bater no tambor, bater o coquinho, faz mais de um lado, do outro, chocalho, para cima, para ela olhar, para ela buscar. Vai fazendo esse desenvolvimento do corpo, essa percepção auditivo-visual. Gente, a estimulação auditivo-visual, ela é muito importante para o desenvolvimento infantil. Então, aproveitem para fazer essa intervenção, essa estimulação auditivo-visual também. Circuito psicomotores. Alguns pais de autonomia que acompanham as minhas sessões, normalmente eu coloco algum circuito psicomotor. Então, passar debaixo da cadeira, sobe, pula da cadeira, dá a volta na cadeira, passa por cima da corda ou de alguma plataformazinha que a gente coloca, pula, pega um bambolê, pega a almofada, pula de um pé só, pula com dois. Então, circuitos psicomotores que você consiga dar uma agitada nesse corpo dessa criança e no controle corporal. A dissociação de um lado do outro, dessa lateralidade. Então, por exemplo, pregador de roupa. Você pode colocar, a criança pega um pregador de uma caixinha do lado direito com a mão direita, passa para a mão esquerda e com essa mão esquerda ela vai fazer um movimento de pinça para poder pregar em algum lugar. Então, assim, tem muita coisa que a gente consegue fazer. Uma brincadeira também que as crianças gostam muito de fazer é uma caixa secreta. Então, pega uma caixa de papelão mesmo, encapa, coloca só uma abertura em cima e coloca brinquedos ali. E a criança tem que colocar a mão e com o tato, né? Encostando naquele objeto, ela tem que tentar adivinhar o que é. Faça brincadeiras de vendar a criança e ela anda para um lado, anda para o outro, segue seu comando auditivo, segue a sua mão. Então, dependendo do nível de desenvolvimento do seu filho, você vai conseguir direcionar para atividades desse enriquecimento, né? Esse enriquecimento do ambiente. O importante é
aumente um pouquinho o nível de estimulação que você está fazendo hoje, tá? Esse é o comprometimento que eu quero com vocês aqui. Coloca aqui para mim um coraçãozinho. Quem se compromete comigo hoje que essa semana vai aumentar, a partir dessa semana, vai aumentar, pelo menos em um momento, essa estimulação, esse enriquecimento do ambiente. Coloca aqui comigo o coraçãozinho para eu ver quem está comprometido, porque quando a gente se compromete, a gente dá a nossa palavra, a gente tem que fazer. Tá? Então coloca aqui que eu quero ver quem está comprometido em aumentar pelo menos um momento de estimulação. Se quiser gravar, postar nos stories e me marcar, @Bárbara, @Autonomia Instituto, eu falando no meu pessoal, ó. Me marca aqui, Autonomia Instituto, que eu vou repostar, eu oriento vocês no que precisar, tá bom? Isso, ó, todo mundo colocando aqui, Kelly colocando, Sheila, Zay colocando. Quero coraçãozinho, quero comprometimento de quem vai conseguir aumentar pelo menos um bloco de estimulação essa semana. Nayara também. Maratonem lá o nosso canal do YouTube, Autonomia Instituto. Tem muitos vídeos, curtam, compartilhem, ativa o sininho, toda semana tem vídeo lá. Ana Paula, isso aí. Comprometimento comigo, de que essa semana vocês vão fazer pelo menos mais um bloco de estimulação todos os dias, de segunda a segunda, tá? Todos os dias, ok? Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Tentei trazer aqui um assunto que a gente fala muito, que é esse enriquecimento do ambiente doméstico, enriquecimento do ambiente em casa, e dando dicas práticas para vocês fazerem. Por quê? Porque o nosso trabalho de intervenção terapêutica, o nosso trabalho na clínica, no consultório, o trabalho dos professores na escola, ele é muito importante. Mas o enriquecimento do ambiente de casa tem excelentes resultados. É muito diferente uma criança que a família faz a estimulação em casa também junto com a gente. O desenvolvimento dessa criança é muito maior do que aquela família que não faz essa estimulação em casa. Então não percam oportunidades de estimulação, tá bom? Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Coloque aqui para mim quem gostou. Gostei, me incentivem, curtam, né, o nosso canal, curtam aqui, comentem as postagens, eu preparo com muito carinho todas as postagens. Quem ainda não tá no nosso grupo do WhatsApp, né, o grupo Lembrete, vai lá. Sexta-feira vai ter presentinho para quem estiver lá, eu vou liberar e-book de atividades. A gente ama e-book de atividades. Eu tô preparando uma muito legal, vocês vão amar, tenho certeza. Então, sexta-feira eu vou divulgar e quem tiver lá no grupo recebe em primeira mão. Então, vai no link, depois que a gente terminar, vai no link aqui do Autonomia e tá lá, aulas do Autonomia Instituto. Entra, é um grupo do WhatsApp silenciado, quem fala sou eu e eu aviso das aulas, eu passo conteúdo e a gente tem um canal também no Telegram. Quem não tá no Telegram ainda, entra lá que eu também passo conteúdo lá, tá bom? Beijo pra vocês, boa semana, que a nossa semana seja abençoada e com muita estimulação. Até segunda-feira que vem, às 9 horas.